Márcia Machado, sou historiadora, pesquisadora de história do Espírito Santo, principalmente de história de Itapemirim. Sou mestre em História pela UFES, sou professora de História da Rede Municipal de Marataízes e atualmente faço parte do laboratório História, Poder e Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenado pela professora Adriana Pereira Campos. Fui convidada para falar sobre o Barão de Itapemirim e ele é um personagem que desperta muitas contradições e que apresenta muitas histórias que divergem, né? Histórias oficiais e outros relatos sobre ele que acabam divergindo sobre quem realmente ele era, o que realmente ele fazia, posições que ele realmente tomava. Então ele é uma figura que eu considero uma figura contraditória. Em nenhum momento as minhas falas aqui são para defendê-lo ou para colocar ele como se ele fosse bonzinho, porque como um homem de sua época, um nobre, alguém que era o maior proprietário de escravos da região, ele não tem como ser bonzinho, ele não tem como ser uma figura heróica. Mas ele era um homem de sua época e eu acredito que muito do que se fala dele, principalmente dos lados negativos, foi uma imagem que foi construída, né, anos mais tarde, décadas depois da sua morte, por pessoas que tinham interesse em colocar pontos negativos na imagem dele e exaltar outras figuras dentro da história do Espírito Santo. Como eu disse, ele é uma figura muito contraditória, ele é o maior escravocrata do Espírito Santo, do sul do Espírito Santo, perdão, um dos maiores do Espírito Santo. Documentos dizem que ele tinha 400 escravos, outros, um documento que eu encontrei, ele tinha 304. Ele é taxado como o principal traficante de escravos do Espírito Santo, né, vários documentos, tem denúncias envolvendo o nome dele, tem publicações que falam que ele era o maior proprietário de escravos, o maior traficante de escravos do Espírito Santo. Tido por muitos como um homem muito cruel, que maltratava seus escravos, alguém que pregava discórdia política dentro de Itapemirim, e até onde isso é de fato verdade, até onde isso é de fato, né, como eu disse no começo, coisas que foram sendo criadas dele décadas depois da sua morte aconteceram. Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Ele é natural de São Paulo, os pais dele são naturais de Campos e foram para São Paulo, depois vieram aqui para o Espírito Santo e ele se estabelece aqui no Espírito Santo. O José Teixeira de Oliveira, que é um historiador do Espírito Santo, ele vai dizer que o Barão é um bandeirante do século XIX. Eu acredito que essa fala seja por conta da família dele migrar no período eram capitanias ainda, por essas capitanias, e aí por conta dessa mudança, né, de territórios, o José Teixeira de Oliveira tenha caracterizado ele como um bandeirante, já que o bandeirantismo é lá do século XVII. Ele vai se mudar para o Espírito Santo em 1802, com 13 anos, vem com a família, com os pais. Aqui, né, a família dele vai adquirir a fazenda Três Barras, que depois vai pertencer a ele. Ele vai se casar lá em Três Barras, ficava no município de Benevente. Ele vai se casar com Dona Francisca Amaral e Silva. Eles vão ter 2 filhos, a Claudine e o Belarmino, mas pouco tempo depois ele fica viúvo. E aí ele se casa novamente, né, anos mais tarde, com a Dona Leocádia Tavares da Silva, que era filha do capitão José Tavares de Brum e Dona Tomásia da Silva Medella, que eram os maiores fazendeiros que nós tínhamos na região do Vale do Itapemirim. O capitão Tavares Brum vai ser o homem que vai adquirir a fazendinha, né, dos Caxangá, onde era a fazenda Caxangá. Ele vai adquirir essa fazendinha e ele vai se tornar o grande fazendeiro de Itapemirim nas primeiras décadas do século XIX. E o Joaquim Marcelino então se casa com a filha deles, com a Dona Leocádia, e se muda aqui, né, pro Vale do Itapemirim. Ele adquire a fazenda Muqui no ano de 1827. Eles vão ter 8 filhos, além dos 2 que ele já tinha, né, com a sua falecida esposa, com a Dona Francisca. O Joaquim Marcelino vai ter com a Dona Leocádia mais outros 8 filhos, né, a Dona Maria, a Dona Leocádia, a Dona Tomásia, a Dona Isabel, Joaquim Marcelino, José Marcelino,
Francisco Bernardes e o Luiz Siqueira. O tipo físico dele é descrito, né, pelo Antônio Marins, que é um memorialista do início do século XX, como um homem de muita austeridade. Possivelmente ele era um homem de baixa estatura, né, já que alguns retratos que tem dele, ele não consegue colocar os pés no chão, né, sentado na cadeira. Então ele não era um homem alto. Muitos relatos sobre ele também, né, quando o Barão de Tchudi vem aqui, lá em 1860, né, meses antes dele morrer, o Barão fala que ele era, né, as descrições sobre ele eram muito negativas, e se deparou com um senhor muito tranquilo, muito amigável. Então, as imagens dele, né, ao mesmo tempo é uma imagem de um homem viril, austero, né, um homem que tinha muito poder, mas tem esses contrabalanços em relação a ele. Ele vai receber o título de tenente-capitão em 1822, vai ser sargento-mor. Em 1846 ele vai receber o título de barão de Itapemirim. Vai ser comendador da Ordem de Cristo, oficial da Ordem da Rosa, vai ter as honras de brigadeiro, por ser diretor-geral dos Índios Puris, do aldeamento Afonsino, em parceria com o imperador. O Joaquim Marcelino, ele tem uma ligação forte com o imperador Dom Pedro II. Eles tinham, né, uma relação bem próxima. As propriedades do barão, né, no livro do Antônio Marins, ele cita algumas fazendas, além da fazenda Muqui. Ele era o dono da fazendinha e da fazenda Queimada, que segundo Marins eram anexas e ficavam na Barra de Itapemirim. Fazenda do Ouvidor, Morro Grande, Bananal, Fruteira do Norte. A fazenda Muqui, ele vai adquirir, como eu disse, lá, né, em 1827, vai ser a sua principal fazenda. Era uma residência, né, semelhante a um palácio medieval europeu. O Barão de Tchudi, quando vem aqui, né, fica impressionado com a imponência da sua fazenda, porque quando ele chega, né, nas margens do rio Muqui, que ele vai se aproximando da fazenda, ele se depara com aquele palacete em cima de um morro, e aí ele fica impressionado, né, com toda a beleza que tinha esse prédio, e viu que ela era mais luxuosa por fora do que por dentro. Por dentro ele vai descrever a casa como uma casa simples. É talvez uma tentativa de impor mesmo para os seus, né, para a comunidade ali de Itapemirim daquela época o seu poder, né? Nem todo mundo entra na casa da pessoa, mas quem passa pelo local vê a casa por fora. A capela, né, Santo Antônio, a capela dedicada a Santo Antônio, que ficava em anexo à fazenda, era coberta de lantejoulas, aparentemente chocava muitas pessoas quando a via, né, pela beleza e pelo glamour que ela tinha. Ele vai aparecer em alguns documentos ao longo do século XIX, e esses documentos eles despertam, né, como eu disse, curiosidades. Ele assina o Auto da Independência, que a Câmara de Itapemirim envia para o Império em 1822. Nesse documento, ele tinha pouco tempo que ele havia chegado em Itapemirim, ele vai ser o escolhido pela Câmara para representar Itapemirim diante da corte. Por que ele é o escolhido para representar Itapemirim diante da corte? O documento não fala. Um outro autor aqui do Espírito Santo, o Rodrigo Goulart, que pesquisa sobre a independência, ele vai dizer que o barão era um negociante nesse período, né? O Joaquim Marcelino, ele ainda não tinha o título de barão. Então, algumas hipóteses podem ser levantadas, mas nada conclusivo. Mas por conta da família dele passar por muitas capitanias, talvez ele tivesse já negócios na corte, tivesse acordos na corte. Por conta disso, ele podia representar Itapemirim diante do imperador Dom Pedro I. Então ele vai ser o escolhido. Ele aparece também na lista nominal de 1833 como maior proprietário de escravos, a maior fortuna. Ele tem, né, a fazenda Muqui, muitos animais, muitos cativos. Também aparecem alguns registros de batismo da paróquia Nossa Senhora do Amparo, relatório de presidente da província, já que ele foi presidente da província por muitas vezes. Ele assumiu o cargo como vice-presidente, mas na ausência dos presidentes ele
ficou como como presidente interino, né, por muitas vezes, tomou inúmeras decisões e assina inúmeros relatórios. Também aparecem denúncias relacionadas ao tráfico de cativos que vai acontecer aqui na região, em jornais, fotografias. O Vitor Fronde, que é um dos primeiros fotógrafos que vem ao Espírito Santo, visita sua fazenda na década de 1860 e fotografa sua fazenda, que é uma fotografia memorável aqui da história do Espírito Santo. Ele vai ter, na sua fortuna, como eu disse, 304 cativos, e algumas coisas despertam interesse nesse grupo de escravos que o barão tem. Ele tem, desse grupo, 74% eram africanos, 15% eram crianças e 30% eram formados por cativos casados. Isso nos faz entender que, primeiro, que ele tem envolvimento com a chegada de africanos ao Brasil, sim. Em 1933 já tinha sido aprovada a primeira lei que acabava na primeira tentativa de acabar com o tráfico de escravos aqui no Brasil, que foi a Lei Feijó. Então, se em 1933 74% da escravaria dele é formada por africanos, ele tem envolvimento com a chegada de cativos aqui no Brasil. Mas o fato dele ter muitas crianças, 15% para uma fazenda produtora de cana-de-açúcar, é uma quantidade grande de crianças, né, que é de 0 a 10 anos, e 30% de casados, ou seja, a sua escravaria era formada por boa parte de pessoas que tinham vínculos familiares, tanto as crianças quanto esses adultos. Na fazenda do Vitor Fronde, a senzala dele, que aparece na frente da fazenda, ela é toda dividida em pequenas casas, que possivelmente eram onde moravam essas famílias de cativos que ele tinha na sua propriedade. Nos registros de batismo, né, dele e da baronesa, depois que ele morre, boa parte são de crianças que foram levadas à pia batismal pelos pais, pelo pai e pela mãe. E era um costume da Igreja Católica só registrar o nome do pai quando a união era sacramentada pela Igreja Católica. Então, possivelmente esses pais, eles eram casados pelas leis da Igreja. Ele vai ter engenhos de açúcar, de cachaça, muitos animais, e dentre esses animais, né, que são animais, né, boi, vaca, porco, galinha, ele vai ter um urso panda, que aparece na lista de 33. Como que ele tem esse urso panda? Por que que ele tem esse urso panda? Como ele fez para cuidar desse urso panda? Como ele fez para trazer um panda aqui para Itapemirim? Ninguém sabe. Para quem não sabe, o panda é um animal do continente asiático, lá da China, vive em clima frio. E aí, por que que ele trouxe esse bicho? Ou se ele ganhou? Como é que ele adquiriu? Não se tem os documentos. Como é que ele fez para esse bicho sobreviver? Também não tem os documentos. Mas em 1933 ele tinha um ursinho panda. Hospedou algumas pessoas, né, importantes. Vitor Fronde, o Barão de Tchudi, quando vem aqui na década de 1860. Sobre o Barão de Tchudi, quando o Barão está em Vitória, ele precisava ir para Itapemirim, cumprir a sua agenda, e não tinha cavalos em Vitória para ceder para o Tchudi vir para Itapemirim. Então o Barão envia cavalos para poder vir para cá. Isso pra gente hoje parece, né, absurdo, mas no período ter cavalos, ter bestas de moares, ter bois, era um sinônimo de extrema riqueza, porque não eram todos os proprietários que tinham esses animais. Eram animais caros, então ele envia. Né? Em Vitória não tinham cavalos disponíveis para se emprestar para o barão, ou seja, os grandes ricos de Vitória não tinham os animais que podiam ser emprestados. O barão é que empresta. Então são curiosidades sobre ele, né? Ele patrocina em 1860, junto com o João Nepomuceno Gomes Bittencourt, né, que era o seu rival político aqui em Itapemirim. Ele patrocina a visita do imperador ao Espírito Santo. Vitória precisava de uma reforma, principalmente o Palácio Anchieta, né, a sede do governo, e aí não tinham dinheiro. E os dois, né, fazendeiros aqui de Itapemirim, o Gomes Bittencourt e o Joaquim Marcelino, vão patrocinar para que
a sede do governo provincial fosse reformada e pudesse receber o imperador. Ele fica esperando, né, a visita do imperador na sua fazenda, mas por conta de denúncias envolvendo o nome dele no tráfico de escravos, né, e das brigas políticas entre eles, entre o Gomes Bittencourt e o Barão de Itapemirim, o imperador decide não ficar na casa nem de um nem de outro, né, se hospeda em lugares considerados neutros, digamos assim. Essas denúncias que envolviam o barão em relação ao tráfico de escravos são muitas, mas essas denúncias, elas não envolvem só o nome dele, elas envolvem outros políticos e fazendeiros importantes de Itapemirim. O Gomes Bittencourt é um deles, o Caetano Dias da Silva, né, que vai ser o fundador de Rio Novo, é outro, mas o nome do barão vai ser o nome considerado principal do traficante. Porque também porque que um vai ser o grande traficante e os outros vão ter o nome citado em documentos, mas não vão levar a fama, são questionamentos para serem pesquisados ainda pela historiografia. Mas ele é caracterizado em inúmeras bibliografias que você pesquisa o nome dele aqui na história do Espírito Santo. Ele aparece como o principal traficante de escravos, o grande traficante de escravos, o maior traficante de escravos do Espírito Santo. E os outros, né, não têm o mesmo destaque, digamos assim, não recebem os mesmos títulos. Porque ele tinha um título de nobreza? Não sei, mas ele tem esse peso, né, de ser o maior traficante. Mas enquanto ele foi presidente de província, enquanto ele esteve no cargo de presidente de província, ele cobra das autoridades do Império que as autoridades enviem apoio para Itapemirim e para o litoral do Espírito Santo para conter o tráfico de escravos. Isso porque era sabido da corte que Itapemirim recebia uma quantidade grande de escravos, porque o tráfico ele vai se deslocar. Antes de 1830, o porto que recebia africanos era o Rio de Janeiro. Não era, né, ilegal trazer africanos para o Brasil para ser escravizados, então era no Rio de Janeiro. Depois de 1831, esse porto vai se deslocar para Campos, que era uma cidade mais no interior. Apesar de ser uma grande cidade da província do Rio de Janeiro, vai ser uma cidade no interior. Não vai ser mais no Rio de Janeiro, isso para poder tirar o foco desses traficantes, né? O tráfico vai ser proibido. Apesar da lei ser burlada e o Império saber, ainda era proibido. Mas depois de 1850, com a proibição e a pressão do Império para que a lei fosse colocada em prática, esse tráfico ele vai se deslocar novamente para pequenas praias. Isso vai acontecer no Brasil inteiro, incluindo aqui. E aí, qual era a praia que tinha menos policiamento, que era próxima a Campos, próxima ao Rio de Janeiro, que podia desembarcar esses africanos? Itapemirim. Então o tráfico vai se deslocar dessas três regiões e vem aqui para Itapemirim. Então era sabido das autoridades imperiais e das autoridades provinciais. E aí ele cobra policiamento, ele cobra que a marinha esteja presente com navios na costa de Itapemirim, porque Itapemirim era o porto próximo a Campos e era o que mais recebia. Ele vai cobrar e ele vai dizer que ele estava fazendo todo possível para impedir que esses africanos chegassem aqui. Mas, se isso que ele fazia era de fato verdade, ou se ele fazia isso para mostrar para a corte que ele estava fazendo alguma coisa, na verdade ele não estava fazendo nada, também são questionamentos, né, que eu levanto e que a gente só vai saber com pesquisas mais profundas dentro dos documentos. Futuramente espero conseguir respondê-las. Outra característica dele, né, essa proximidade dele com o imperador, foi na epidemia de cólera que teve aqui em Itapemirim. Ele teve na província do Espírito Santo inteiro, mas Itapemirim foi o município que mais sofreu entre 1854 e 1856. Dentro do Espírito Santo vão morrer 1.572 pessoas. A gente tem uma população do Espírito Santo pequena nesse período, então vai ser muita gente que vai morrer. E desses 1.572 que morrem em toda a província,
458 morrem apenas em Itapemirim. Então Itapemirim vai ter quase 1/3 de mortes dentro, né, dessa epidemia de cólera. A maioria das pessoas que morrem em Itapemirim são cativos. Só o barão vai perder uma série de escravos para a cólera. E aí ele vai, né, fazer uma súplica ao imperador. Por quê? Itapemirim começa a passar fome. Os relatos, né, contam de pessoas que já estavam na rua. A polícia vai começar a enterrar os corpos dos mortos de cólera, porque não tinha gente suficiente para enterrar e era muito morto, e falta terra para enterrar, falta gente para enterrar. E a situação fica calamitosa, a população começa a passar fome. E aí o barão escreve para o imperador e pede ao imperador que mande alguma ajuda, porque a população passava fome. E aí o imperador manda comida da própria despensa imperial para abastecer Itapemirim. Então isso mostra a proximidade entre os dois. O barão vai morrer em 1860 com mais de 70 anos, então já era um senhor idoso. Lembrando que no século XIX, uma pessoa viver mais de 60, 70 anos era considerado um idoso bem velhinho. A gente sabe que hoje as condições de saúde melhoraram e uma pessoa de 70 anos é jovem, mas naquele período não era. E ele é um homem que vai, né, carregando, ele tem uma bagagem muito grande. E aí, né, ele morre, né, possivelmente de um ataque epilético. O barão de Tilde levanta a hipótese de que ele morreu de tristeza, o imperador não ter ficado na casa dele. Eu acredito que isso tenha colaborado para a situação, mas ele já era um senhor doente, como eu disse, com uma bagagem grande, acaba falecendo no final do ano de 1860. Deixou um legado muito grande, então, o título de barão dele passa para os seus filhos, deixou um legado para Itapemirim e, sem dúvidas nenhuma, foi o maior nome político que nós tivemos na região, mesmo ele não sendo nascido aqui, mas ele é o maior nome político. E ele foi o homem que levou Itapemirim aos altos postos, tanto da província do Espírito Santo quanto do Império Brasileiro. E isso é inegável. E a gente negar essa contribuição dele e esse valor que ele agregou aqui para a região do sul do Espírito Santo é negar uma parte da história. E quando eu falo que ele tem muitas contradições, né, eu bato nessa tecla, não é porque, como eu disse no começo, ele é uma boa pessoa. Não é porque o Joaquim Marcelino da Silva Lima é um bom homem. Não, ele não foi um bom homem, né? Ele está envolvido com muitas coisas. Ele foi um político muito importante, ele ocupou cargos dentro da política imperial. E como qualquer homem da sua época, qualquer homem envolvido com política, né, sabemos que a política, não vou dizer que a política é suja, porque a política não é suja, mas a política é um jogo e precisa ser jogado. Para você jogar a política, você precisa estar disposto a jogar política. Ele é um homem contraditório por conta disso. Ao mesmo tempo que ele é o maior escravocrata de Itapemirim, envolvido com o tráfico de escravos, né, comerciante, talvez até de cativos, ele tem uma escravaria formada por muitas crianças e por muitos casais, por muitas famílias. Então ele possibilitava que esses cativos tivessem famílias. É lógico que essas famílias eram acordos políticos que eles faziam entre o senhor e o escravo para impedir que esse escravo se rebelasse, mas ele possibilitava isso. A gente sabe que dentro da historiografia não eram todas as fazendas que possibilitavam aos seus empregados, aos seus escravos, terem essas ligações. Ele tem envolvimento sim com o tráfico, mas não só ele, outros nomes também tem, né? Como eu já questionei, porque ele recebe o título de maior traficante e os outros não. Ele é tido como um homem de boas ações em alguns documentos, generoso, um homem que se espera uma coisa dele, mas quando se conhece vê outra. Então ele é um homem que tem muitas contradições. A biografia dele precisa ser melhor estudada. Eu gosto da biografia dele e tenho procurado estudar, mas muitas coisas ainda precisam ser estudadas dentro da biografia dele, porque muita coisa ele ainda tem
ainda precisa ser descoberta sobre esse homem e sobre aquilo que ele deixou para a história de Itapemirim e do Espírito Santo e, por que não, do Império, já que ele tinha tantas ligações, tantas relações, tantos entrelaçamentos dentro dessa história do século XIX.